You can download. This is a picture of the cover. Bom, a gente já está com o professor Luciano Timm aqui. Eu dei algumas sugestões de pergunta para ele fazer. Nós estamos no primeiro Congresso de Direito sobre Economia. Pode apresentar, professor, o Sim, Congresso. Então nós estamos no primeiro Congresso da Associação Brasileira de Direito e Economia, que discute as relações entre direito e economia e os efeitos que o direito pode ter na economia e que a economia pode ter no direito. Eu vou deixar contigo as minhas anotações aqui e tu direciona como achar melhor. Podemos chamar o Curtis primeiro. Pega a minha máquina e tira as fotos. Okay. So how does the law can contribute to development? Well, that's a huge question. Como o direito pode contribuir para o desenvolvimento? It's hard to answer in a very short time, but I think Fica mais perto dele. my study suggests that the law should be connected to the economic system. It should evolve together with changes in the market. So rather than thinking of law as something completely separate or divorced from the economy, we should start thinking about it more as an integral part of the economic activity. Bom, o professor acha que direito não é algo separado da economia, que na verdade direito está extremamente interrelacionado com a economia e que deve o direito estar atento para as modificações do mercado e responder às necessidades do mercado. So the law should respond quickly to problems and issues that come up from the market. Então o direito deve rapidamente responder a problemas e exigências surgidas no mercado. E aquela pergunta sobre os Estados Unidos que a gente reformulou. Okay. What about the prices in US? What is the role of law there? Qual é o papel do direito na crise dos Estados Unidos? Well, in terms of the legal problems that led to the crisis, as I mentioned, we could point to some regulatory problems, such as the lack of capital requirements for banks. But basically, I don't think that that's the key problem. The problem was that people in these institutions thought that they could just package up the risk and sell it off into the market, and that they were hoping that they would be gone before the system crashed. So we will certainly see a major wave of regulation coming in the United States following this crisis, probably in an entirely different framework or financial regulation will be put in place over the next year or so. Então, o professor Curtis acha que um dos problemas foi um problema regulatório. Alguns bancos de investimento não estavam sujeitos a requisitos de capital mínimo, então é um problema de regulação bancária, mas sobretudo o problema era de remuneração dos administradores desses bancos, que acabaram criando derivativos e criaram garantias que foram vendidas no mercado, na verdade com o objetivo de obter ganhos extraordinários sem necessariamente informar corretamente o que estavam vendendo. Então também havia incentivos criados pelo direito aos agentes econômicos que estavam administrando as empresas. Ele acha que vai ter um processo de reversão agora, nesse sentido de desregulação, ou seja, vai haver um caminho de mais regulação e aperto às agências financeiras e aos seus gestores. É isso aí. Well, the short answer is let's go. Repete só a pergunta para eu gravar aqui. Nós vamos perguntar ao professor Mackaay qual o futuro, sendo ele de um país proveniente de um país de direito codificado, qual é o futuro da análise econômica do direito nesses países de direito codificado, né, Well, the short answer is let's go for it. But the longer answer is we have to work first of all at the upcoming generation. Get the doctoral students involved because they don't have an invested human capital that's stuck with all the knowledge. And then it means we have to prepare books that make it easy for doctoral students to do it. And we have to convince them that there are interesting questions they can tackle in novel ways, the blood story, or biogenetics story, or computer contracts, or electronic contracts. These are questions of our time, of our day.
that need solutions, and we need people who are able to create an intelligent debate about it. If you stay in your own categories, you don't know how to handle this. You say, well, it's not traditional property, therefore it's something totally different. So let's legislate. Well, how does a legislator go to do it? If you don't see the analogy with things we already have, which is what modern economics allows you to do, it's a functional approach. Yeah. Things are really working the same way, even though their names are very different. Let's see why they're similar. Okay, so o que ele diz é que, em primeiro lugar, e a resposta rápida é: vamos em frente, o campo é fértil. Mas no longo prazo, o professor Mackaay acredita que se deve trabalhar nas pessoas jovens, porque as pessoas jovens têm menos preconceito e menos investimento numa carreira acadêmica anterior. É muito difícil para alguém que investiu 30 anos numa área mais antiga simplesmente adotar uma nova. Já houve suficientemente investimento dele naquele conhecimento utilizado. Então o jovem não, o jovem estará mais aberto, fez menos investimento anterior numa determinada metodologia, então esse é a pessoa correta para ser trabalhada, como por exemplo mestrandos e doutorandos. Esses jovens poderão abordar questões novas sob uma perspectiva funcional, uma perspectiva pragmática e que responda esses anseios novos. Muitas vezes é difícil nós trabalharmos problemas novos da forma antiga. Precisamos pensar também de uma maneira mais nova. Por outro lado, não precisamos descartar tudo. Então, a análise econômica pode ser utilizada para construir um novo conhecimento em cima do conhecimento antigo, mas de uma maneira funcional, pragmática. What's rule of law? O que é Estado de Direito? What's the rule of law? Oh, that's a big one. Rule of law is certainly at least this, that decisions about people's wealth, livelihood are not taken on an arbitrary basis, but are based on laws that they can know beforehand. They can know the rules of the game. All of the decisions have to be accounted for, explained in terms of compliant with the laws. Officials should only act in accordance to the basis being provided by law. I think core ideas are there. A further idea of rule of law, if you will, is that there are certain areas of people's lives that should be outside of the realm of state action through law or otherwise. Fundamental rights, in a sense, are also part of the rule of law tradition. We learned the importance of the rule of law at the same time as we learned the importance of fundamental rights. That is, learn that when you limit state power, in the end you're going to do well for the development of people's lives. Então ele acredita que o Estado de Direito, o rule of law, é a ideia de que ninguém será desapossado dos seus bens, ninguém será preso, ninguém será julgado sem o conhecimento de regras prévias, regras do jogo que são claras e conhecidas das partes antes da decisão. Significa ser julgado de acordo com o sistema jurídico, de acordo com algo que está posto e é conhecido. E numa perspectiva mais específica, se liga com a perspectiva dos direitos fundamentais, no sentido de limitar o Estado na sua atuação frente às liberdades individuais, porque ao fazer isso estará, na verdade, promovendo o desenvolvimento das pessoas. Depois vamos mandar um jornal para ele, né? Yeah, we're going to even use, maybe if you have a picture of your book, we can put in the journal so that... Eu vou mandar com a entrevista, com a entrevista que nós fizemos. Esse é o livro dele. I have the image. Talvez tu pode tirar. If this is all right. Tá, ok. Deixa eu agora